Olá, internautas do Portal Web Terra. Estamos aqui com mais uma personalidade do norte de Minas, a cidade de Montes Claros, no nosso Web Terra Podcast. É o nosso presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, Cláudio Rodrigues, que vai falar um pouquinho da sua história, do seu trabalho como também servidor público, uma história bacana na Prefeitura de Montes Claros e, claro, sua trajetória política e os novos planos, objetivos nas eleições desse ano. Claudinho, seja bem-vindo ao Portal Web Terra. Opa, eu que agradeço, internautas aí, a gente cumprimenta, parabeniza aí pelo portal, a gente sabe que muitos acessos levando a informação e para nós é uma honra estar aqui, que é um momento que a gente tem para os internautas nos conhecer quem é Claudinho. Então, Claudinho, servidor público. O povo já conhece, ué. O povo já conhece, é famosa. Pois é, mas eu sei que o alcance é muito maior do que os limites do município de Montes Claros. Né? Com certeza. Claudinho, eu acho que é importante, né, para as pessoas, claro, que nos acompanham. Muita gente, como eu falei, te conhece, mas é entender quem é o Claudinho, né? Desde o servidor municipal, que tem uma história muito bacana nas várias administrações, que é um servidor concursado, efetivo do município, e, claro, sua trajetória também política. E nós vamos falar mais à frente, claro, do novo desejo, novo pleito aí. Mas fala aí quem é o Claudinho. Sim, primeiramente, né, sou natural de Claros dos Poções, vim muito jovem, né, para o município de Montes Claros, né, onde cidade que acolhe. Te acolheu? Né, justamente acolhe, né, principalmente o norte de Minas aqui. A gente sabe que Montes Claros é uma cidade pujante, né, e que Montes Claros estando bem e a região também, ela tem uma sinergia muito grande, né? Então, assim, a gente sabe que Montes Claros é uma cidade importante nesse entorno, né, do norte de Minas. Então, assim, que acolhe, né, é uma cidade acolhedora. Então, assim, a gente veio para Montes Claros, muito jovem, família humilde, e aí, né, a gente foi morar numa região lá do Grande Maracanã, uma região, na época, até então, né, Montes Claros estava ainda naquele desenvolvimento. Para muitos, naquele momento, Maracanã já era distante, já estava chegando em Bocaiúva, né? Então, assim, Hoje está quase centro. É quase centro, verdade, né? Então, assim, e aí estudamos escola pública, né? Sempre fui acolhido pelos programas sociais, né? Por isso da importância da gente fortalecer esses projetos sociais, que a gente sabe que é um braço, né, principalmente da administração pública. A gente sabe que a administração pública ela tem as limitações dela, mas o trabalho social ele tem esse alcance. Né? Então, assim, eu desde a minha trajetória toda eu fui acolhido por projetos sociais. Primeiro lá na região do Maracanã, com as irmãs dominicanas, onde tinha, né, acolhia as mães trabalhadoras, onde deixava seus filhos. Né? Então, assim, onde eu fui acolhido, né? E muita gente não tem noção da importância disso, né? Para que as mães consigam trabalhar, ter onde colocar seus filhos com segurança, qualidade. Justamente. Então, assim, importante, né, para as famílias, onde né, a gente sabe que a dona de casa, além dela ter o trabalho fora, tem que cuidar da família, principalmente dos filhos, principalmente nos momentos, né, que é criança, né, que precisa desse acolhimento, né? Então, assim, de lá, das Irmãs Dominicanas, fui para outro projeto social que foi, na época, promovida pela APAS, né? Que era os Centros de Convívio, onde a gente estudava e fazia a tarefa e o entretenimento, né? Esporte, praticava esporte, eu na região ali, porque eu sempre morei na divisão do Maracanã, no final do Maracanã, entre o Jardim São Geraldo e Chiquinho Guimarães. Então lá estudei, fiz o meu ensino médio no Escola Antônio Canela, desde do pré até terminar, formar em Contabilidade, e fui acolhido também por esse projeto lá da APAS, lá no Centro de Convívio, professor Raimundo Neto, onde a gente tinha, né? Então, assim, e depois veio a trajetória profissional, né? Sim. Logo depois, você entrou na prefeitura quando? Iniciei no dia 13 de março. Até a data tá marcou. De março de 1990. Então, praticamente ia completar 15 anos, né? Hoje eu tenho, em março, agora eu fiz 32 anos de serviço público municipal, né? Sou servidor público, iniciei lá varrendo rua, né? Então, assim, tinha uma Mas é bacana falar isso, as pessoas entenderem que tudo é possível, né, Claudinho? Essa evolução. Sempre eu falo, né, do Gari, tem um carinho muito grande. Na época era difícil, inclusive, né? A gente tinha uma discriminação de profissões,
né? Na escola, principalmente, os professores falam lá, você hoje não lixo vale ouro. Justamente, né? E hoje a gente sabe, principalmente, né, Montes Claros, a gente tem uma referência pelo fato da gente morar e viver, a gente sabe a evolução ao longo dos anos que foram passando, né? Então, hoje o gari, né, tanto que trabalha na varreção como na coleta, o Montes Clarense, a gente tem um carinho muito grande por eles, né? Então, porque assim, mantém a cidade limpa, mantém as condições sanitárias, é importantíssimo. Eu sempre friso, né, e sempre gosto né, de voltar à minha origem, né, que é essa aí como servidor, que é o principal agente de saúde, o gari, né? Então, assim, a gente trabalha, inclusive, para valorizar essa profissão. A gente sabe que hoje, logo depois de gari, passei a trabalhar no departamento pessoal. Tive uma história no departamento pessoal pela a forma que a gente se relacionou com o servidor público, né? Fui trabalhar lá no arquivo, depois de arquivo encarregado de setor, chefe de setor e gerente de pessoal e de RH, né? Isso é um vínculo muito forte com o funcionalismo. Mas a duração maior numa função lá é no RH, né? No RH, isso. Tem essa história aí, que é a referência. Fala, Claudinha... Isso, justamente, né? Então, assim, lá fiz 2 concursos públicos, né? Hoje... por formação, me formei em administração pública, me especializei em gestão municipal e hoje eu tenho, né, esse último cargo que já vai fazer 15 anos, né, através de concurso público, de administrador público. Então, construí a minha, como você diz, a minha isso carreira. É bacana, é conhecer todas as etapas lá, ter a qualificação também para o setor, entender o sistema público, como funciona. E logo depois veio o pleito, a busca, né, a entrada na vida política. Como é que foi isso? Foi motivado, inclusive... pelos próprios colegas, né? Pela forma que a gente sempre... Os colegas servidores. Servidores. Então, lá que foi meu início, né? Então, assim, me despertou pelo próprio servidor. Falava, ô Claudinho, por que você não candidata? Você tem a simpatia, tem a carisma. E nós ajudamos, né? Então, me iniciei, né? A vida pública, né? Hoje, a gente já tem o 3º mandato de vereador. Tive algumas experiências ao longo dessa trajetória, né? O primeiro mandato que a gente teve foi de 2009 a 2012, né? Um mandato firme, combativo, né? Responsável, né? A gente, né, sempre estava para estar orientando e sugerindo as mudanças necessárias. Depois de lá saí a candidata a vice-prefeito, né? Numa conjuntura, foi chamado por Humberto. E faz parte, faz parte da construção política. Justamente. Então, não ficamos em 3º lugar, assim, muito... Se tivesse mais uma semana, vocês tinham ido para o 2º turno. Tinha ido para o 2º turno e provavelmente, né? Ganhei a eleição. Ganhei a eleição. São detalhes, né, Claudinho? Em 2014, tive uma experiência como candidato, né, a deputado estadual, né? Tive 8.300 votos, somente em Montes Claros. Isso é a primeira vez que você tentou Justamente, um voo maior. Um voo maior. Assim, de uma forma, né, a gente precisava manter na política, porque a gente tinha É importante manter o nome, as pessoas às vezes não entendem, né? Justamente, dentro desse projeto, para retorno, né, e também num projeto que a gente já tinha de grupo, né, que a gente, um dos principais apoiadores do prefeito Humberto Souto, né, de política, que estava ali no dia a dia, que depois que Humberto ele veio, né, do Tribunal de Contas, aí ganhou a eleição como deputado, né, e depois participou desse processo, né, como candidato a prefeito em 2012, né, e ele já tinha esse sonho, né, de se tornar prefeito, e a gente encampou nesse sonho dele, nessa proposta, né, e como de fato trabalhamos, né, e ganhamos, né, em 2016, Humberto foi eleito e eu também fui eleito vereador, retornando à Câmara. E quando nós tivemos o convite dele para... Ser secretário. Bom, vamos aumentar o serviço, Claudinho. Justamente. Como o prefeito sempre fala, né? Vocês me colocaram aqui, agora vocês têm que me ajudar. E aí, assim, uma demonstração mesmo de responsabilidade, né, que a gente tinha de ajudar. E queria também seu preparo, essa vivência, tantos anos como servidor. Tinha uma experiência já política. Então, unir a parte política com a parte técnica... Era uma visão interessante que do prefeito. Justamente, a gente conhecia, né, conhece o servidor público, conhece como, né, porque na verdade no departamento pessoal você conhece a estrutura toda, né, você tem contato com todos os servidores, né, conhece a estrutura orgânica, então a gente tinha esse conhecimento, essa experiência, né, então nós
Só que é um desafio, né? Porque não é só pauta positiva. Justamente, foi difícil, Porque né? assim, a compreensão das pessoas assim, é entender que quando você está na administração, você tem que tomar decisões e pensando no todo, né? Justamente. Principalmente na saúde do município. Então não é fácil. Às vezes o entendimento não é tão fácil pelas pessoas, algumas decisões, né, Claudinho? Foram momentos difíceis, praticamente no início do governo, da gestão, né? Muito desafio, porque a gente teve aquela transição, né, de governo, sim. né, e tudo, e a gente entrou, não tinha a parte administrativa, as licitações, então a gente entrou e tendo que já... A roda rodando, a né? roda Trocar o rodando. pneu com o carro andando. Justamente, mas foi uma experiência muito boa, porque trabalhar amadurece muito. E o prefeito Humberto Souto dava essa segurança política, né? Então, assim... Tinha moral para enfrentar o problema. E ele sempre deixou muito claro, né? Reuniu as lideranças políticas na época, principalmente os vereadores, falaram, ó, eu não tenho partido político, agora nós vamos trabalhar bem de Montes Claros, né? E a gente viu que deu certo, né? Assim, Mas com certeza teve vereador que olhou assim na época. Na época foi, né? Então, assim, mas depois entenderam o processo e hoje a gente vê que a harmonia. Tem harmonia. A harmonia com o legislativo é muito importante. As instituições, assim, eu faço uma análise de todos os poderes, as instituições, eles estão harmônicos, né? Então a gente vê que isso é bom para o município e a região, né? Então, assim, ficamos lá esses 3 anos e meio, né, ajudando, né, a gente tem sempre certeza que a gente participou, né, ajudou como se diz, nessa construção. Né. A administração é muito bem avaliada, né? Justamente, então a gente, como um público, a gente sente realizado nesses momentos, né, quando a gente vê a cidade, a própria autoestima da população, a gente vê como se diz, o reconhecimento, né, como se diz, do político, quando você vê o eleitor, né, a população satisfeita, a administração bem avaliada, e essa sinergia, principalmente com a Câmara, isso também é muito importante, né? Então, aí depois retornei em 2020 para a Câmara, onde a gente tinha um pleito, né, o projeto de continuar, né, e aí que a gente retornou e teve as eleições de 2020, voltamos, né? Participei do processo eleitoral, a gente conseguiu reeleito, né? O 3º mandato. E tive também... satisfação, né? Que é o sentimento de reconhecimento. Estou no caminho certo. Justamente. Se as pessoas estão votando, porque voto é difícil. Ir lá e digitar aquele número lá é o grande desafio. Cada eleição, ela zera tudo, começa de novo, né? E a gente teve... a gente tinha essa preocupação, né? Porque igual você falou, né? Assim, quando você entra na administração, você tem que fazer mudanças que muitas vezes não agradam. Que não agrada, né? Mas graças a Deus o pessoal, né? A população reconheceu isso, fui o 2º mais votado, né? E depois das eleições fomos concorrer às eleições da Câmara, né? Que é a presidência da Câmara. E como tive também uma satisfação muito grande, né? Porque participamos e foi chapa... É a primeira vez como presidente de Câmara? Primeira vez como presidente. Uma nova experiência também, né? E na história, uma chapa única, né? Praticamente. Sempre havia disputa, né? Esse bastidor era danado. Justamente. Mas tudo isso é a construção, né? Você como homem público, claro, entendendo esse sistema, né? É importante entender essas esferas também. Para quem quer buscar um pleito, um voo maior... Entender como administrar os parlamentares ali já... Justamente, experiência, né? A gente, e graças a Deus a Câmara tem uma harmonia muito grande, né? A gente tem, né, o respeito dos parlamentares, assim, e conseguimos, inclusive, estamos fazendo um bom trabalho de gestão na Câmara, certo? É um desafio terminar o prédio da Câmara, né? Então a gente, para fazer... evoluiu bem a obra lá. Então já estamos concluindo lá o 4º e o 5º. Todos os vereadores já estão naquele prédio? Já estão desde agosto. Esse era o maior desafio nosso, já deixar a Câmara unificada, né? Então, assim, porque quando ela foi inaugurada a primeira etapa, né, só trouxe 10 gabinetes, a presidência, mas ficaram na Câmara os demais, né? Então, a gente entrou e trabalhou e vem trabalhando para concluir. Em agosto do ano passado, nós conseguimos trazer a Câmara, trazer a unidade, que isso é importante, né? Porque pro legislativo, né, muitas vezes confunde legislativo com executivo, né? Então, assim,
e tendo, né, como se diz, uma sede própria, né, com a estrutura toda unificada. Tem a condição, né? de receber todo mundo, é diferente, né? Justamente. Ter qualidade. Mas aí, meu companheiro, você com essa experiência como gestão de um processo, tanto lá de secretaria, conhecendo ainda mais, vivendo como servidor, que essa história bacana aí. Um homem que veio lá de Claros, mas que identificou, criou raiz em Montes Claros, e vem, claro, a administração do prefeito Humberto Souto, que é muito bem avaliada. Mas a gente sabe que nem tudo pode ter alguns pontos ainda que podem ser melhorados, né? Sim. E na sua avaliação como esse homem público que representa também o povo, o que você acha que pode melhorar, além, claro, também potencializar o que foi feito? Muita coisa bacana de infraestrutura, essa credibilidade trazendo novamente para a cidade, acho que foi importante para o investidor, para a população se sentir representado. Como é que você enxerga isso aí? O que você acha que a administração pode dar uma dedicada um pouquinho melhor para a população ficar ainda mais satisfeita? Sim, nós, assim... Tem pautas são eternas, né? Saúde, Mas eu sempre falo, como se diz, qual é o retorno do serviço público? É o bem-estar das pessoas, né? Eu penso assim, e cada pasta, ela tem um significado, né? Então, quando você faz um asfaltamento, um melhoramento das vias, certo? Então, assim... Os efeitos, né? Constrói as unidades de saúde, CMEI, né? Creches, você está mexendo na estrutura. Depois você tem que humanizar isso, né? Que é o desafio do servidor público, né? Você construir... Acolher a população. Acolher a população, né? Então, assim, a gente luta e sou servidor, defensor do servidor, mas defendo uma gestão eficiente, né? Eu falo, cada um no seu papel. Quem varre uma rua, ele tem aquele seu papel, sim, ele tem a sua importância na conjuntura, mesmo aquele que está lá no atendimento também, numa unidade de saúde, certo? Então, de todos os setores, o professor... O objetivo é um só. Desde o porteiro que recepciona a entrada de uma criança, do adolescente numa escola. Então, assim, a gente precisa dar condições para o funcionalismo, motivar ele, certo? A gente sabe, salário é importante, a gente dá condições de trabalho, mas a gente também tem que capacitar, humanizar a questão da gestão, né? Porque não adianta nada você construir um belo prédio, construir umas instalações boas, mas você não ter aquela recepção, você ter aquele acolhimento, imagina, né? Então, assim... eu brigo assim, até dou um exemplo, tem estruturas em bairros aí, não públicas, né? Até de entidades. Num bairro periférico, mas a comunidade não vive aquele espaço. Sim. Justamente. Isso não adianta ter aquela estrutura se não acolhe quem está no entorno, né? Justamente. E eu sempre defendo que os bens públicos, né, e aí os espaços públicos, ele tem que ser, né, assim, ele não pode ser depreciado, mas ele tem que ser usado, né, usado de forma... Né, a gente tem exemplos aí de praças, né, a gente pode citar a Morada do Parque, a praça, principalmente lá do Cristo Rei, onde a população fez a gestão da praça, certo? Então, assim, e teve resultado. Melhorias, né? Até diminui custos do próprio executivo quando ele acolhe, né? Então, assim, cuida, né? Sente como aquilo é da população, certo? E ali afasta, né? Afasta, como se diz, o mau uso, né? De depreciar, de tornar-se gasto, né? A gente sabe que no serviço público nem tudo é rápido e eficiente, porque tem a questão, a lei de licitação. Então, muitas vezes, se está na própria gestão da população, ela vai lá e faz alguns consertos. Ela até briga mais por defender aquilo. Então, eu acredito muito nisso. Primeiro, então, o desafio hoje é humanizar mais o espaço. Justamente, humanizar a gestão. O prefeito vem falando isso nas entrevistas, né? Então, assim, hoje ele já tem essa visão. Primeiro era organizar a prefeitura da forma que foi, né? A gente tinha uma dificuldade de gestão na questão dos processos, né? Hoje você tem que criar condições para o empreendedor agilizar, porque a cidade né? Ela precisa estar aí. A gente vê que, a gente sempre fala, muitos empreendimentos acontecem independente do poder público, mas precisa do poder público e precisa das licenças, das autorizações, da aprovação dos projetos. Então, a gente tem que trabalhar para isso. A eficiência, né? Porque quando eu falo de você estar valorizando o servidor, colocando ele na ponta,
é se tornar ágil o serviço público, né? Então, assim, se a gente torna lá para os empreendedores, investidores, você pega um processo dele, uma pessoa tem um empreendimento aí, fazer um edifício, fazer, né, as construções de casa, esses, né, o loteamento, se você agiliza isso, você está dando... Você está movimentando. As máquinas vão estar girando mais rápido, emprego girando, justamente, economia movimentando. Então é isso, é um conjunto, quando eu falo de harmonia no atendimento e agilidade no processo. Eficiência no serviço público, é isso que precisa, né? Então, eu acho que a prefeitura, por exemplo, que dica que eu daria para o prefeito? Vamos agilizar isso. Né? Melhorar os atendimentos na ponta, né? Fazer uma análise do servidor que está na ponta, vamos pegar lá na saúde, nas UBS que estão lá. A porta de entrada do serviço. A porta de entrada, Porque muitas vezes a gente sabe que tem alguns entraves que precisa melhorar, que precisa de recursos, a gente sabe. As cirurgias eletivas, por exemplo, tem que desafogar essa fila que está. Ainda mais depois da pandemia, né? Que ficou parado muito tempo esse serviço. Você tem a saúde básica, que você tem que melhorar o atendimento. Você pega a premissa do programa de Estratégia da Família, é importantíssimo. Ele fala lá, ó, você cria um agente que tem vínculo com a comunidade, com a comunidade, ele tem que morar no território. Aquilo é espetacular. Tem agentes aí que tem a confiança mais do que a familiares, certo? Então, bate a porta lá, a recepção é outra. Isso é fantástico. Você sabe, né? Se o seu João, se ele tem algum problema de saúde, você já sabe dele. Então, a essência, veja bem, a saúde ela está montada. Então, diretrizes. No município de Montes Claros, você tem lá, você está lá, ela faz cobertura do território todo. Esse é o primeiro ponto. Então, lá. Muitas vezes fala assim, médico, está sem médico. Você tem as unidades, vamos dizer, 150 unidades, com 150 médicos, cada um atende. A gente sabe que tem uma rotatividade administrativa que falta um. Aquele um que faltou ali, por um motivo que o médico teve, que, né, agora, por exemplo, os clínicos, né, entra o pessoal que recém-formados, depois eles vão fazer a especialidade. Recebe uma proposta também. Ele recebe uma proposta, ou vai fazer uma especialização, e você não tem condições de estar repondo em tempo hábil. Certo? Isso é um ponto, mas quem está lá sem o atendimento... Não quer saber. Não quer saber. Para ele, quer acabar ele com o precisa, né? Você fala, não, está um caos. Não é caos, porque o caos tem outras conjunturas de caos. Mas você vê que a rede funciona. O que precisa? É esses detalhes, né? É pegar... Às vezes até a forma que acolhe na porta de entrada minimizaria essa reclamação maior. Justamente. Muitas vezes tem um médico lá que não atende de acordo, ou um próprio acolhimento, né, de um técnico naquele. O pessoal já fica insatisfeito. E rede social hoje é um perigo, né? Justamente. Então a gente tem que humanizar o atendimento, né, que a gente tem uma estrutura. Eu sempre falo, o gestor já pega uma estrutura montada. Ele precisa o quê? É fazer a condução desse processo. Porque você tem a educação, por exemplo, você já tem ela montada. Ela já tem então, as unidades. Uma formatação, claro. Você precisa melhorar os espaços, né, muitas vezes reforma, criar um ambiente favorável, né, salubre, qualificado. E depois o atendimento mesmo, capacitar o profissional, valorizar ele. Né? Então a gestão ela precisa disso, né? Claro, precisa de fazer as economias necessárias para ter fazer a condição gestão. Fazer gestão é elencar prioridades, né? Você sabe aquilo que precisa ser mantido com prioridade. Vamos dar exemplo. Na época que o prefeito Humberto entrou, ele sabia que ele precisava deixar a educação funcionando, saúde, e teve cortes, né? Assim, no primeiro ano... conhecer também, né? Justamente, no primeiro ano ele reduziu mais de 2.000 funcionários. Tinha uma situação, principalmente com os vigias, por exemplo. Né? O índice de gasto com o pessoal estava em 62. E não pode? E não pode. O município tinha que cortar na carne. Qual foi a ideia? Não, nós vamos ter que pôr onde eu posso substituir por um... Né? Já tinha, o Estado já fazia isso. Né? Ele já não tinha mais a figura do vigia, ele tinha o monitoramento eletrônico. Então, a primeira forma que ele tem que fazer foi falar, não, 90% era contratado, eu vou demitir aqui, eu me ajusto perante a legislação, a lei de responsabilidade fiscal e vou fazer um contrato. Lá na época, por exemplo, gastava-se 13 milhões por ano com essa contratação dos vigias. Fez um contrato de monitoramento eletrônico, gastou 300 mil anos. Então, você vê, assim... É incomparável. E precisava fazer naquele momento. E às vezes as pessoas não compreendem isso. Não compreendem. E talvez até a eficiência maior, né? Justamente. É o que eu falo, assim, você tem que servir
servir de forma coletiva. Se você faz isso, assim, não é que você está tirando o emprego. Sustenta o emprego, não. Está buscando uma forma de viabilizar o município. Justamente. E quem sabe com outras estratégias do município, criar condição para empregar novamente. Justamente aquilo que eu falei. É uma coisa movimenta a outra, né? Então, assim, qual foi o próximo passo, né, da gestão? Equilibrar, cuidar das atividades essenciais e aí foi fazendo. Igual, por exemplo, aquele vigia lá que foi, quando iniciou obras, ele já foi para lá. Então, assim, você fez a relocação. Você tem paciência, que é uma coisa justamente justa. Isso. Meu companheiro, e com essa experiência aí de servidor, administrativa, claro, conhecimento, aí você vem com um novo pleito aí, se tornando um pré-candidato. Conta aí, o que é seu novo desafio aí para 2022? Sim, primeiro dizer, né, que estamos colocando nosso nome, uma forma diferente de 2014, né, quando a gente iniciou com esse projeto, mas lá agora a gente faz com mais maturidade, de uma forma organizada, e estamos colocando nosso nome como pré-candidato a deputado estadual. Entendemos que Montes Claros e região, ela necessita de mais representantes e representantes que já têm esse histórico com o serviço público, que já conhece da base. Então, assim, e a gente pode, né, melhorar a nossa região. Isso, dentro desse projeto nosso como pré-candidato a deputado, é para isso. A gente quer colocar essa vivência e experiência nossa como servidor público. Relacionamento com essas pessoas que convivem, né, no meio, né, Claudinho? É importante ter relacionamento na política para atender as demandas e, claro, também representar o todo, né? Aí você dá um passo maior, né? Que sai de Montes Claros para representar o Norte de Minas. Norte de Minas, justamente. Que, na verdade, a gente já teve essa experiência. Quando você trata Montes Claros bem, ela tem um reflexo que chega para as outras cidades, né? E essa referência de Montes Claros com esse entorno, ela é muito importante, né? Então, é dentro desse contexto, né? A gente já tem essa experiência como funcionário, como um público, vereador, como secretário municipal de planejamento e gestão, né? De uma administração bem avaliada e que a gente participou dela de forma atuante, responsável, né? E a gente coloca esse nome como pré-candidato, a gente entende que a região precisa, né? Nós praticamente, né, se o projeto der certo, se a população acolher ele, a gente entende que dá para eleger praticamente aqui em Montes Claros. Tem uma campanha bacana nas entidades de classe, até tem uma coluna aqui no portal WebTerra, que é a Sociedade Rural, FIENG, ACI, CDL, que é o voto do Norte, né? O voto do Norte mineiro ficar nos candidatos do Norte de Minas. Eu acho que é um pleito bacana de valorizar. E às vezes as pessoas reclamam muito, mas não tem a quem recorrer. Claro, tem os parlamentares, já tem sua história aí, mas quanto mais pessoas falando, por nós, melhor, né? Melhor, e nossa região já teve aqui, né, mais de 12 deputados estaduais, então assim, a gente vê que é um espaço, né, a gente apresenta o nome, né, uma forma de estar renovando, oxigenando, né, a política e com a bagagem que a gente tem, né, da experiência, de ter responsabilidade com a coisa pública, né, a gente tem a nossa história, né, de respeito, né, com a coisa pública, de valorizar a coisa pública e traz essa experiência que a gente quer ajudar a nossa região aqui, né, eficiência na gestão, é isso que é importante. A gente acredita muito que fazer gestão com responsabilidade, acho que tem momento da política que você deve fazer política, mas na gestão você tem que pensar, né, como se diz, eu estou aqui, qual é o principal? É ter um mandato. Você ter um mandato, você já tem, como se diz, agora é fazer um trabalho, né, com esse mandato, legitimar ele, né? Então, assim, tem uma área específica que você pensa em atuar representando o Norte Mineiro? Ou a demanda tem em todas as áreas, né? Não tem jeito de definir uma, mas assim, uma prioridade específica? Justamente, prioridade mesmo é essa representatividade, de levar esse modelo de gestão, né? Criar mecanismo, né, e em parceria com as outras instituições de você profissionalizar o serviço público, certo? Assim, mas mudar o conceito político mesmo, né? Assim, o prefeito, quando ele ganha a eleição, ele já tem ali como se diz, está tendo a honra de servir a cidade dele. Por que não fazer
o bem feito, né? Deixar o seu legado. Sim. Eu acho que assim, o homem público, qual que é o legado dele? Quando eu ando pela cidade aqui, quando eu vejo o centro da cidade com característica de uma cidade, né, limpa, organizada, dá né? satisfação, Justamente, né? Quando eu vejo os prédios públicos, eu ando na região lá da UPA, era uma vergonha você passar na UPA, ver um recurso e ver ela público. funcionando. Hoje você vê ela funcionando, um equipamento não, público. O menino para cortou atender. a mão mesmo, eu não fui, todo mundo ia passando da casa. Aí eu falei, não, vou na UPA, chegou lá, atendeu rápido, assim, não sei, tem um tempinho, porque o povo depende, né? Eu cheguei lá, atendeu rápido, fiz a sutura, Justamente, qualidade do né? atendimento. Você entra nessas avenidas que estavam aí há anos abandonadas, você vê hoje, né, você tem um fluxo, né, de que você pode fazer o traçado da cidade, ir para outra região. Regiões, Então isso dá orgulho para a gente, que a gente, como servidor, como um público, você participou desse processo. Então é dentro desse instrumento, né? A gente sempre tem que falar da realidade que a gente vive, né? Então é essa experiência que a gente tem que levar, né? Para então os parceiros. Aproveita, você já falou aí, ó, pré-candidato a deputado estadual, suas considerações para os internautas do Portal Web Terra. Pois é, isso primeiramente, né? Agradecer, né, essa oportunidade que a gente pode estar fazendo, né? Se apresentando, né? Falando um pouco da história nossa, da forma que a gente pensa a política e acredita na política, e a gente está pedindo essa oportunidade como pré-candidato a deputado estadual, onde a gente quer servir nossa região, né? A gente sabe que deputado estadual, ela abrange o estado de Minas Gerais e principalmente aquele entorno que você tem, da sua base, a sua base, né? Que é Montes Claros e as cidades né, que a gente sempre fala que é a sinergia de Montes Claros. E a gente coloca o nome à disposição, com experiência que a gente tem de servidor público, de servir, né, de conhecer como, né, e que ter experiência, né, claro, de como fazer uma gestão boa e eficiente voltada para a população, que é isso que precisa, né? Com seriedade, com honestidade, falando a verdade, né? A gente sempre fala assim, no serviço público, e as pessoas querem isso. Você pode? Sim. Posso. Você não pode, não pode. Melhor receber o não e justifica por que o não, né? E assim, e as coisas ficam mais claras. Então a gente está colocando esse nome, apreciação, né? A gente acredita que temos, né, muito a servir a nossa região, né? Então, assim, dentro dessa experiência que a gente já tem, esses mandatos, essa experiência de gestão e que a gente tem como servidor público, a gente pode muito ajudar. E estamos colocando nosso nome à disposição nesse projeto de pré-candidatura e que a gente quer ter apoiadores para esse projeto. Importante, Meu amigo, eu te agradeço a presença aqui, pode ter certeza que o Portal Web Terra vai dar espaço para que vocês falem, né? E claro, apresente também a história, que é importante os nossos internautas e claro, a população como um todo. Conheça mais o Claudinho para tomar a decisão e avaliar, né? Tomara que dê certo seu pleito. Te agradeço novamente. Pessoal, continua acompanhando aí o Portal Web Terra, o Web Terra Podcast. Um abraço.